Olá, o estudo de hoje, o estudo 31 e assim também dos próximos dias até o estudo 33 é a mitzvah do Birkat Hamazon, a mitzvah de dar graças a Deus após as refeições. É, Na prática, a obrigação da Torá é fazer quando a gente come pão, e não é qualquer tipo de pão, tem que ser um pão que ele é... A maioria dos pães seriam sim, que a gente tem que fazer o Birkat Hamazon, e tem que comer uma certa quantidade. A gente faz uma bênção de graças, está escrito na Torá, ele fala: esse mandamento está expresso nas suas palavras, e comerás e te fartarás, e louvarás a Deus, teu Deus, e também ele acrescenta pela terra boa que ele te deu. Então a gente tem que agradecer a Deus pela comida e pela terra. Então o Birkat Hamazon que nós temos hoje impresso no Sidurim, ele já inclui todos os detalhes específicos de cada uma das bênçãos, de cada uma dessas coisas. A comida, a obrigação é: e comerás e te fartarás. Se a gente comeu pouco e tem uma quantidade mínima que a gente considerar que isso aqui não é o que satisfaz a pessoa, por mais que possa ser que ele ficou satisfeito, ele não tem a obrigação de fazer o Birkat Hamazon, é uma quantidade pequena. Mas para ter a obrigação, ele tem que ter como uma quantidade mínima de pão, e a medida é mais ou menos em volume. Se a gente for fazer o cálculo, se você pegar um pão normal, um pedaço de halá, vamos para assim dizer, se ele tiver 3 centímetros cúbicos, né, 3 por 3 por 3, isso daqui já é o suficiente para talvez ele fazer a brachá do Birkat Hamazon. Sobre a brachá, a gente tem a obrigação da Torá é fazer 3 brachot do Birkat Hamazon que nós temos hoje. Ele é composto de 4 bênçãos, mas pela Torá o básico era 3 bênçãos. Porque eu falo que pela Torá, como a gente falou que pela Torá tem que agradecer pela comida e pela terra, são 3 bênçãos no qual a gente agradece a Deus pela comida e pela terra. A primeira bênção, quem instituiu ela foi o Moshe Rabbeinu, o próprio Moisés. No momento que Deus ele deu até a comida, ele providenciou a comida no deserto, era aquela maná, aquela comida que caía do céu. Então Moshe ele instituiu a primeira brachá, que Deus ele dá o sustento para todo ser. E daí desde então a gente usa aquela brachá. A segunda bênção foi instituída por Josué e Yehoshua, o sucessor de Moshe, quando ele entrou em Israel, que Moshe não chegou a não levar o povo para dentro da terra. Quando Josué chegou em Israel, eles conquistaram a terra, então daí ele instituiu a brachá, a segunda brachá, no qual a gente agradece a Deus pela terra de Israel. E ele novamente agradece pelo sustento nessa segunda brachá, e a explicação para isso é porque Moshe estava agradecendo a um pão celestial, a um pão miraculoso que ele vinha do céu. Quando chegou na época de Yoshua, que parou aquele pão que vinha do céu de Moshe, eles tinham que trabalhar pelo pão, era um pão natural, um pão que vem da terra. Então daí Yoshua, novamente ele agradece a Deus pelo sustento, pelo pão. Então a gente agradece a Deus, na segunda bênção a gente acrescentou o fator da terra de Israel, e também fazemos uma brachá nova, a gente agradece a Deus novamente pelo sustento, pela comida. E a terceira brachá foi instituída pelo rei Davi, pelo rei Salomão, quando foi designado Jerusalém como a capital de Israel, e quando foi construído o templo em Jerusalém. Então fizeram uma brachá especial por Jerusalém e pelo templo, que isso aqui faz parte também em relação a agradecer a terra. A gente agradece a Deus pela terra de Israel, inclusive a capital e o templo, que foi o lugar onde que Deus escolheu para pairar a Shekhinah, onde que paira a presença de Deus. Então tem um agradecimento especial por Jerusalém e pelo templo. Essas são as 3 bênçãos que temos obrigação pela Torá de fazer. Posteriormente, os sábios acrescentaram uma 4ª brachá. O episódio no qual eles acrescentaram a 4ª bênção foi na época da perseguição romana, quando os romanos destruíram uma cidade muito grande de Israel, que se chamava Beitar, e tinha muitas pessoas, era uma cidade muito populosa. Eles conquistaram aquela cidade, mataram muita gente, e os governadores romanos proibiram de enterrarem os mortos de Beitar. E eles ficaram por mais de 10 anos sem poderem ser enterrados. E o milagre foi que nenhum dos corpos que estavam expostos ao ar, e era de uma forma degradante, uma forma de desrespeito aos falecidos,
mas nenhum dos corpos eles degeneraram. E no momento que foi autorizado o enterro deles, então instituíram uma quarta brachá, que ela tem dois termos, ela fala Hatov ve'ameitiv, agradecem a Deus pelo ser bom e que ele faz o bem, o que ele é bom, que os corpos não degeneraram, e meitiv, que ele faz o bem, que ele autorizou, que finalmente conseguiram, foi autorizado o enterro desses falecidos de Beitar, e naquele momento fizeram uma brachá de agradecimento, uma brachá muito bonita de agradecimento, e por isso ela foi colocada junto com a brachá de agradecimento pelo alimento, que isso aqui Deus, como ele providenciou o alimento de cada ser, isso aqui a gente então coloca no Birkat Hamazon as 4 brachot. A mitzvah do Birkat Hamazon então é recitar essas quatro bênçãos, se costuma muitas vezes fazer com um copo de vinho, isso é a brachá que a gente faz no final das refeições, quando a gente come pão, é muito conhecido no Shabat, que a gente come halá, então se faz o Birkat Hamazon, mas mesmo em dias comuns, quando tem uma refeição que se come pão, devemos fazer o Birkat Hamazon. Baseado nessa obrigação da Torá de fazer o Birkat Hamazon quando nós comemos pão, os sábios instituíram bênçãos que nós fazemos após os alimentos e também antes dos alimentos. Antes de comer, nós fazemos bênção como se fosse assim, pedindo permissão para Deus para poder comer os alimentos. A gente agradece a Deus pelos alimentos, a gente louva a Deus pelos alimentos que Ele criou. E quando terminamos a nossa alimentação, a gente também faz brachot de agradecimentos a Deus, depende do alimento, varia a bênção que a gente faz antes ou depois. Esses são os detalhes que estão nessas leis do Birkat Hamazon, por isso que são alguns dias de estudo. Temos 11 capítulos de brachot, que na verdade a brachá única que da Torá é o Birkat Hamazon. As outras brachot foram instituídas pelos sábios, mas tudo baseado no conceito do Birkat Hamazon. A gente agradece a Deus pelo alimento que Ele nos deu, e assim também a gente faz outras brachot para os alimentos, para bons cheiros, boas notícias. A gente sempre tem brachot, louvores a Deus que fazemos constantemente. Essa mitzvah de hoje, desses estudos 31 a 33, é o mandamento 19, o mandamento do Birkat Hamazon.